Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. Nessa videoaula vamos dar andamento ao nosso conteúdo da semana 2, fórmulas e funções no Excel. Mais especificamente a função C juntamente com a função OU. Na videoaula passada nós vimos a função C juntamente com a função E, porém a função E tem uma particularidade diferente da função OU. Na função OU, conforme mostrado nesse slide, é mostrada a tabela verdade da função OU, onde nós temos duas condições e temos uma coluna com resultado. Perceba que em alguma das condições, quando aparece verdadeiro, o resultado retornado é verdadeiro. Perceba que na primeira linha ambas as condições são verdadeiras, na segunda linha a condição 1 somente é verdadeira, e na terceira linha somente a condição 2 é verdadeira. Então, usando o OU, tá, quando tem uma condição que traz como resultado verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro. Só vai trazer falso quando ambas as condições retornarem falso. Ok? Considerando o exemplo, perceba que eu coloquei aqui dois critérios, duas condições para o aluno ser aprovado. Ele tem que ter a média final maior ou igual a 6, ou pode atender ao número de faltas menor que 5. Então quer dizer, se o aluno, por exemplo, tirou a média final 0, mas teve 4 faltas, ele é considerado aprovado. Obviamente que isso não faz muito sentido. A planilha usada aqui, por exemplo, perceba que o aluno Pedro, por exemplo, ele tem a situação de reprovado. Ora, mas por quê? Porque nem a média final e nem as faltas ele consegue atender os critérios definidos pelo exemplo. Perceba que a média final é 4,5, logo, quando comparado com a média final maior ou igual a 6, ele vai retornar falso. E o número de faltas é 5, logo, eu coloco aqui que o critério são faltas e menor que 5, logo também retornando falso. Então, quando ambas as condições são falsas, traz resultado como falso, logo ele está reprovado. Perceba que o aluno Igor ele tem a média final 10, mas o número de faltas ele não atende ao critério, porque ele tem 20 faltas e aqui o critério diz que o número de faltas tem que ser menor que 5. Só que como eu estou usando a função OU, o que acontece? Quando um dos critérios analisados traz como resultado verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro, logo ele atende ao critério da média final, porque é 10 e a média final deve ser maior ou igual a 6, logo ele vai ser aprovado. Okay? Vamos para uma demonstração, então eu vou voltar para uma planilha do Excel aqui que eu coloquei de exemplo. Então perceba que eu tenho aqui 4 notas de alunos, tenho uma porcentagem de faltas e a média, já calculei a média. Perceba o seguinte, eu tenho alguns critérios para analisar, para verificar se o aluno é aprovado, se ele fica de recuperação ou reprovado. Para ele ser aprovado, perceba que ele tem que ter a média maior ou igual a 7 e faltas menor ou igual a 25%. É importante mencionar que nesse caso, perceba que eu vou usar a função E, ok? Então eu já uso a função C com E, porque eu vou ter que analisar critérios, porém eu uso a função E porque eu tenho que analisar dois critérios diferentes, a média e também as faltas. Então digo que se a média do aluno João, no caso localizado na célula G2, for maior ou igual a 7, coloco ponto e vírgula dizendo que eu vou colocar mais um critério dentro da função e coloco faltas na célula F2 menor ou igual a 25, fecho os parênteses e coloco o valor verdadeiro dessa função C e o aluno vai ser aprovado. Ok, então a primeira parte do aluno aprovado já fiz. Coloco ponto e vírgula, crio uma outra função C e perceba que eu estou usando aqui para ficar de recuperação, ele tem que ter a média menor que 7, e média maior ou igual a 5 e número de faltas menor ou igual a 25. Então ele tem que atender esses critérios simultaneamente. Então eu coloco aqui, se a média, no caso da célula G2, for menor que 7, aliás, tem que colocar a função E antes, porque eu tenho mais critérios a analisar, não é somente um. Então G2 menor que 7, coloco o ponto e vírgula para colocar mais um critério, então o critério 2, coloco médio de novo, G2 maior ou igual a 5 e coloco mais um critério agora que são as faltas, no caso na célula F2 menor ou igual a 25. Perceba que aqui eu tenho a situação com a função C com E com 3 critérios, 3 condições diferentes, a média menor que 7, média maior ou igual a 5 e número de faltas menor ou igual a 25. Se isso for, fecha os parênteses da função E, porque não tem mais nenhuma condição a analisar nessa situação,
ponto e vírgula, e escrevo entre aspas duplas recuperação. E agora eu vou para a última condição, que é a do reprovado. Segundo exercício diz que para ser reprovado a média tem que ser menor que 5 ou o número de faltas maior ou igual a 25. Então perceba, para ser reprovado ele tem que atender a um critério ou a outro. Então uso a função C com ou, abre os parênteses, perceba que a função ou, a lógica é a mesma da função E. O que muda é a questão da tabela verdade. E aí eu coloco média, no caso na célula G2, menor que 5, ponto e vírgula para colocar o outro critério, faltas na célula F2 maior que 25. Fecha os parênteses da função ou, e aí ponto e vírgula e coloco o resultado entre aspas reprovado. Pronto, eu não tenho mais nenhuma condição a ser feita. Eu conto a quantidade de parênteses que tem a função E, a função C aqui. Então eu tenho na função, essa primeira função C, então 1, outra função C2, outra função C, 3 parênteses. Perceba que cada parênteses tem uma cor, sempre finalizando no parênteses preto. E dou Enter. Perceba que ele colocou corretamente, né, as condições dos alunos, quem está aprovado, quem está reprovado e assim por diante. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Nós vimos nessa aula o que é uma tabela verdade, no caso da função OU, porque na vídeo anterior já vimos a tabela verdade da função E, e como funciona a função C juntamente com a função OU, e a possibilidade de resolver problemas envolvendo, né, a necessidade de atender a várias condições simultaneamente, como a gente percebeu nesse exemplo mostrado. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do exercício na descrição do vídeo, tá? Então não deixe de fazê-lo, e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.